Bom dia, irmãos, tudo bem? Graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nós estamos na nossa quinta lição, a gente ainda vai falar sobre o livro de Gálatas, onde Paulo nos traz a questão do conceito de liberdade. Qual que é a nossa liberdade? De que forma nós somos livres em Cristo Jesus? Paulo, quando estava pregando, e mandava cartas e escrevia para o povo de Galácia, é onde nós estamos estudando hoje, vocês vão perceber que era um povo que vivia ainda em relação à lei e à liberdade da graça em Cristo. Então, aquele povo, eles tinham dificuldades ainda, ao mesmo tempo, de se libertarem da lei, daquela lei opressiva, daquela lei que deixava as pessoas totalmente longe da vontade de Deus, fazendo somente aquilo que a religiosidade humana era imposta naquele tempo por muitas pessoas que não entendiam o sacrifício de Jesus naquela cruz. E em expansão da igreja, a igreja estava em constante crescimento, a gente começa a ver que Paulo insistia em mostrar a graça, a liberdade que as pessoas podiam ter em Jesus, essa questão de sermos totalmente guiados pelo Espírito Santo. Então Paulo começa a trazer aqui para nós hoje, ao mesmo tempo que era para aquele povo, porque a palavra de Deus não muda, ela simplesmente se renova todo o tempo, Então a gente começa a observar que uma mensagem dita lá atrás, escrita lá atrás, é para nós hoje também. Então, o versículo-chave que a gente vai estar vendo aqui, está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Você pode estar abrindo aí na sua Bíblia, se você tiver sem a sua Bíblia, não tem problema. Você pode estar estudando aqui junto com a gente, você pode estar lendo aí no slide que está ao lado, que fala o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeitai-vos novamente a um jugo de escravidão. Então, acho que essa é uma das maiores mensagens que Paulo quer trazer aqui no capítulo 5, no capítulo 6, que a gente vai estar estudando, sobre essa liberdade. Na questão de permanecer firme, na questão de estarmos, tanto para aquele povo era essa mensagem, quanto para nós hoje, eu vou sempre estar insistindo isso, porque a palavra do Senhor não muda, ela se renova sempre. Então, o ensinamento de muitos anos atrás serve sim para nós hoje, principalmente na prática de alguns conceitos que o mundo, e alguns parâmetros que o mundo traz achando que é verdade, a gente vai entender que não é verdade, é engano. Então, Paulo começa a combater facções que estavam sendo criadas, divisões na igreja que estavam sendo criadas, principalmente levando os novos convertidos, aquelas pessoas que Paulo tinha tido o privilégio de falar do amor de Jesus, a uma confusão. Então, os objetivos principais dessa lição, a gente vai estar podendo observar aqui, que é essa questão de aprender. O que a gente vai precisar aprender? A gente vai precisar compreender que a liberdade cristã está baseada na prática dos ensinos da palavra de Deus. E a nossa luta contra a carne será vencida através do Espírito. Então é interessante a gente parar para pensar, primeiro nessa questão do aprendizado, que essa liberdade vem de Deus, essa liberdade vem através de Jesus Cristo para a nossa vida, mas também que nós vamos ter uma luta. Enquanto nós vivermos, enquanto nós respirarmos, nós vamos enfrentar essa luta contra a carne. Eu lembro que não muitos anos atrás, eu tinha uns 20, 30 anos mais ou menos de idade, eu lembro que quando eu entendi alguém me ensinando que a nossa carne não se converte, mas o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós, então ela não muda os seus padrões. A carne vai continuar desejando coisas dessa vida, a carne vai continuar desejando coisas que desagradam o coração de Deus. Então, há uma batalha. Nós vamos precisar estar firmados na palavra, em oração, para que, no nome de Jesus, o Espírito seja mais forte e domine a carne. Então, Paulo, além de quebrar todos os paradigmas que aquelas pessoas tinham na época, em relação à lei, ele queria ensinar também que as pessoas precisavam viver guiadas pelo Espírito Santo e não mais pelos desejos da carne. Então, os objetivos principais é isso que nós precisamos aprender. E a prática, não tem como a gente viver
vencendo a carne se a gente não permitir que o Espírito se reproduza na nossa vida, né? Através da vida de Jesus, na semeadura espiritual e na frutificação do bom fruto. Então, o que significa isso? Significa que quando o Espírito Santo está no controle de todas as coisas, tudo aquilo que a gente planta, nós vamos colher espiritualmente, fisicamente, né? E quando as pessoas têm realmente o Espírito Santo habitando dentro delas, essa frutificação do fruto, né? Tanto daquilo que o Espírito Santo nos dá como presente, que nós vamos ver daqui a pouco, mas quanto frutos mesmo de colheita, de vidas, de obras, são feitas de uma forma natural. Então, a gente começa a entender aqui que a gente vai resumir essa lição em alguns fatos bem importantes. O que a gente vai ver aqui no capítulo 5 e no capítulo 6, no livro de Gálatas? Nós não vamos ler todos, eu peço que você leia aí na sua casa, medite. É um texto que fala muito forte, né, no meu coração. E eu creio que depois da salvação de Jesus Cristo, eu acho que esse é um texto que tinha que ser a base nossa para vivermos a prática do verdadeiro cristianismo como manual de fé e prática. Então, nós devemos permanecer na liberdade de Cristo. A liberdade não deve ser pretexto para o pecado. Isso precisa ficar muito claro no nosso coração. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. As obras da carne e do Espírito, nós vamos ver essas diferenças. A gente precisa aprender, que nós vamos aprender aqui hoje, lidar com o pecado do próximo e também servindo ele em amor. A lei da semeadura, a hipocrisia, a lei e o novo nascimento. Gente, se você ler o capítulo 5 e o capítulo 6 do livro de Gálatas, você vai ver que esses são pontos fundamentais da nossa lição de hoje, tá? Então, assim, nós temos pouco tempo, nós não temos muito, né, para abranger todos esses aspectos. Então, nós vamos estar fazendo aqui um apanhado geral. E depois, se você tiver alguma dúvida, né, entre em contato com qualquer um dos nossos professores da escola bíblica, né, entra aí no Google, tem mensagens maravilhosas a respeito disso. Nós temos bastante estudo e o maior professor que você pode ter para te elucidar, né, todas essas dúvidas também é o Espírito Santo. Então, nós começamos a entender aqui que Paulo está ensinando, né, para o povo lá das igrejas de Galácias, entre, né, aquelas cidades, que a liberdade sem a prática do pecado e o domínio da lei não era a vontade de Deus para aquelas pessoas. Paulo, né, estava insistindo em dizer, lá no versículo 7, se a gente for ver, né, olha lá, Gálatas 5, versículo 7. O que Paulo está falando? Correis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Paulo já tinha ensinado aquelas pessoas que estavam sendo enganadas por falsos mestres, por pessoas que queriam que elas vivessem ainda debaixo da lei, o seguinte, que elas precisavam o quê? Cumprir a lei. E Paulo estava falando, até aqui vocês correram bem. Enquanto eu estava com vocês, enquanto eu estava ensinando vocês, nossa, entenderam, praticaram muito bem a palavra. Então, o que está impedindo de vocês, né, continuem obedecendo à verdade? Então, os erros que eles cometeram, eles foram negligentes na preparação, na disciplina, no foco. Eles burlaram as normas, deixaram que os obstáculos surgidos os impedissem de obedecer à verdade. E não é muito diferente com a gente, né? A gente tenta muitas vezes burlar aí a lei, a palavra de Deus, né? A lei não, a palavra de Deus, às vezes a gente tenta colocar, eu vou fazer assim porque no meu conceito isso aqui é o certo. Então a gente termina colocando algumas regras para nós mesmos, tentando não viver plenamente a palavra de Deus. E não tem como, e aquelas pessoas estavam acontecendo a mesma coisa. A questão da disciplina, a questão da preparação, da falta de foco, eles não estavam alimentando mais o espírito. A carne estava sendo mais alimentada. Então a gente vê isso na realidade, que quando a carne ela é mais alimentada, é ela que vence. Quanto menos você ora, quanto menos você lê a Bíblia, quanto menos você está na presença de Deus, mais a carne é dominada. Então nós vamos ver aqui que andar no Espírito, na realidade, é viver guiado realmente pela presença do Senhor. É uma prática que nós precisamos ter diária, né?
Então, Paulo lembra o povo que para vencer a carne e as leis impostas pelos homens daquela época, é preciso nascer de novo. Eles precisavam aceitar Jesus e viver a prática de Jesus, né, na vida deles, né? E viver separado em Cristo, vivendo em fé e esperança. Com certeza vocês já viram muito isso nas lições anteriores, né? Paulo falando a respeito da fé, da perseverança, do sacrifício de Jesus, que a graça do Senhor veio nos libertar de todas essas ilusões que a lei humana imposta, né, como religiosidade sobre a vida do homem, traz esse peso que muitas vezes é insuportável de carregar e de viver. Então Jesus aqui, ele começa a trazer para nós, na realidade, uma prática totalmente transformadora. Então, para a gente refletir, a gente precisa entender que lutaremos sempre contra a carne. Paulo enfatiza nos versículos 13, 14 e 15, se você ler lá, que nós só venceremos se a gente conseguir andar no Espírito. Então, nós precisamos praticar essa verdade na nossa vida. E aqui eu achei interessante, quando você estiver lendo aí na sua casa, os versículos 13, 14 e 15, vocês vão ver 4 lições importantes desses versículos. Que nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Que sozinho nós não conseguimos vencer. Que sozinho nós não conseguimos tomar direções certas na nossa vida. É isso que Paulo estava falando. Tanto para aquele povo quanto para nós hoje. Que nós precisamos lutar com o Espírito Santo. Amados, tem guerra que nós vamos enfrentar, que quem vai trazer as estratégias é o Espírito Santo, seja no reino espiritual ou seja nesse reino físico que a gente vence. Então nós precisamos colocar isso na nossa mente, no nosso coração, né? Ele nos guia, ele nos direciona, ele nos mostra na realidade como que nós devemos andar, ele luta muitas vezes por nós, nos dá estratégia e através de vivermos na luz da palavra, a Bíblia fala que quem está na luz vê o caminho que deve andar e não tropeça. Mas quem não está na luz, quando essa pessoa está caminhando, o que acontece com ela? Ela tropeça, ela cai. Então, o Espírito Santo é essa luz, nos ajuda a viver todos os dias isso. E depender da força. Porque tem hora que você não vai ter força suficiente de conseguir permanecer-se firmado nos caminhos do Senhor. Vai ter hora, né, que a gente não vai conseguir praticar 100% a palavra. E essa dependência da força do Espírito Santo é quando a Bíblia fala, né, que quando você estiver fraco, é aí que eu sou forte. Mas por quê? Porque na minha fraqueza há a manifestação do Espírito Santo. Então a gente vai começar vendo aqui Paulo como se ele estivesse trazendo, né, para aquelas pessoas, olha, uma mensagem do futuro, vamos dizer assim, né? Que é uma mensagem tão presente para nós hoje e foi tão antiga lá atrás. Por isso que para mim é uma mensagem do futuro. Então nós precisamos estar vivendo isso, nessa dependência, que a gente não consegue vencer na realidade por nós mesmos, né? Então Paulo começa a exortar o povo aqui a não praticar a liberdade com libertinagem, que é o que estava acontecendo com muitos daquelas pessoas na época, e às vezes e tem acontecido hoje também, né? Cumprindo a lei, eles não estavam só, né, usando de libertinagem, mas eles queriam muitas vezes cumprirem a lei, e o pior de tudo, que às vezes eles ignoravam o próximo, né? Também outro ensino aqui é que o fruto do Espírito em nós, ele age em nós e ele age também o quê? Através de nós, produzindo o quê? Uma vida frutífera. Então, é interessante quando a gente para e pensa, né, nessa questão de Paulo, né? Paulo é uma pessoa que traz muitos ensinamentos, Paulo é uma pessoa que traz para nós muito o que acrescentar, e aqui quando a gente começa a ver, né, a liberdade cristã implica, né, produzir vida frutífera como a vida de Jesus. Então não tem como eu ter Jesus e a minha vida não ser frutífera. Não tem como eu ter Jesus e não viver uma vida abundante. Então Paulo fala do fruto do Espírito Santo em nossa vida. Não é o fruto que nós imaginamos, planejamos e queremos. É o fruto do Espírito produzido em nós, né? Então olha que interessante. Esse fruto nós vamos ver aí que tem relação ao nosso, muitas vezes ao nosso caráter,
tem relação ao nosso comportamento, às nossas atitudes, né? Mas às vezes a gente quer produzir algumas coisas, a gente quer realizar algumas coisas que por nós mesmos a gente não consegue. A Bíblia aqui está nos ensinando que a gente só consegue vencer muitas coisas na nossa vida e principalmente produzir frutos, aqueles que permanecem, frutos que é através do Espírito Santo. Então nós precisamos colocar isso na nossa mente e no nosso coração. Então, o que eu quero que a gente entenda até aqui? Paulo, ele traz aqui para nós essa luta entre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Aquilo que eu falei no comecinho do vídeo. Irmãos, nós, quando nos convertemos, essa carne, né, ela não se transforma. O que é transformado em nós é o Espírito Santo que começa a habitar. Então aqui eu achei interessante ter colocado isso para a gente entender, que Paulo ele começa a trazer aqui para nós, no capítulo 5, que o que a nossa carne produz. Então, se a gente começar a parar para pensar, os frutos da carne são subdivididos em 4 partes, quando Paulo começa a falar, e então os frutos, né, que a carne produz são. Aí ele vai falando adultério, fornicação, e por isso vai falando assim um monte de versículos. Então eu coloquei em 4 partes para a gente entender. Primeira parte são pecados de natureza sexual. Então quando você começa a perceber aqui, Paulo explicando, ele subdivide em 4 partes os pecados que a nossa carne, né, os desejos que a nossa carne produz. Então, adultério, os pecados de natureza sexual. Adultério, fornicação, impureza e lascívia. Então, quando você começa a perceber que esses são desejos naturais da nossa carne, porque nós somos nascidos de Adão, né? Nós somos gerados numa concepção adâmica, nessa questão do pecado já estar em nós, e por mais que Jesus veio nos libertar do pecado, nos reconciliar com Deus, o Espírito Santo, ele nos ajuda a vencer e não estar debaixo do poder do pecado. Então nós precisamos entender também essa distinção. Eu preciso entender que Jesus me liberta de todo o pecado, mas é o Espírito Santo que diariamente me ajuda a ser liberto do poder do pecado, porque eu vou querer sempre continuar pecando. Então a primeira natureza do pecado é essa. A segunda natureza do pecado é a natureza religiosa, que são os pecados da religiosidade, a idolatria, a feitiçaria, né? O terceiro, né, natureza do pecado é interpessoais, são o quê? A questão dos relacionamentos que as pessoas acabam tendo. E olha a lista, como que é grande. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, lutas, dissensões, heresias, invejas. É muita coisa que a gente pode cometer em relação ao pecado contra o próximo. E o quarto ali, o pecado de natureza pessoal, aquilo que a gente termina pecando, né, pecados que a gente acaba cometendo contra nós mesmos, que é bebedices e glutonarias. Então olha que interessante, Paulo ele começa a fazer uma divisão ali em relação aos pecados, né? Tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. E amados, a Bíblia fala ainda, né, que aqui estão alguns, vamos dizer assim, mas se a gente parar para pensar na realidade, tudo aquilo que desagrada o coração de Deus, tudo aquilo que é pecado e nos deixa separados da vontade de Deus, é estar dentro da tua própria vontade, né? É estar produzindo frutos da carne. Então a gente pode tratar ali, mas eu não adultero, eu não sou impuro, né? Eu não pratico lascívia, fornicação, eu não faço nada disso. Mas a Bíblia fala, se você só pensar em algo, você já cometeu o pecado. Então nós precisamos entender que se existe algum pecado semelhante a esse, é aquilo que desagrada o coração de Deus. Então às vezes a gente tem muitas vezes um conceito, mas Deus é misericordioso, Ele a sua graça, a sua bondade é muito maior. Então a gente está vivendo num tempo hoje que as pessoas estão longe da presença de Deus. As pessoas estão vivendo do jeito que elas acham que é o certo e não estão obedecendo a palavra de Deus, não estão vivendo plenamente a palavra de Deus. E não adianta, tudo aquilo que produz
pecado na minha vida. Viver, por exemplo, eu não sou casada, eu só sou juntada, né? Então você está em pecado. Você está lá, idolatria, eu não adoro nenhum santo, eu não adoro nada. Mas se a sua internet, se o seu Facebook, se as suas redes sociais ocupam um lugar de Deus, isso é idolatria, né? A gente pode entender isso como idolatria. Tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. Inimizade. Nossa, Paulo fala muito a respeito disso. O que adianta vocês acharem, né, que cumprirem a lei, fazerem um monte de coisa é aquilo que agrada o coração de Deus, mas e o amor pelos seus irmãos, né? E o cuidado pelos seus irmãos? Então, se a gente começar a relacionar a nossa vida em relação ao que nos separa da graça do Senhor, né? O que a nossa carne produz é uma luta constante. Então, nós precisamos entender que Paulo, quando começa a trazer esse conceito do ensino da liberdade, é viver plenamente a graça de Cristo na nossa vida. E não do nosso conceito. Não, porque Deus é misericordioso, ele vai entender. Não é bem assim. A palavra do Senhor está nos deixando muito claro aqui que ser livres em Cristo é estar debaixo da graça e vivendo uma vida em santidade, né? E os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, às vezes, você não está tendo paz nesse tempo que a gente está vivendo. Às vezes, você não está tendo fé o suficiente, né? Às vezes, você não é uma pessoa mansa. Então, são áreas da sua vida que precisam ser colocadas diante do Senhor. Então, eu coloquei aí no slides a questão dos frutos do Espírito vezes os frutos da carne. Ali, frutos do Espírito, tá errado, tá? É fruto do Espírito e não frutos do Espírito, como eu escrevi. Apesar de ser vários, né? A gente tem 9 ali. O fruto se refere ao seguinte: quando você aceita Jesus, já vem esse pacote. Já vem esse pacote com amor, alegria, paz, até lá a temperança. Você já recebe tudo isso do Espírito Santo. Então, esse fruto, né, do Espírito é como se fosse uma pocã, uma mexerica. Se eu te der essa fruta, eu estou te dando uma fruta só. Mas se você abrir, ela tem vários gomos, né? Então, é isso que se refere. Então, tá errado ali, tá? É fruto do Espírito, não frutos do Espírito. A gente, na hora de digitar, a gente está tão habituado a falar, né, que a gente, do jeito que a gente está falando, a gente termina escrevendo. Então, eu quero que você entenda que esses 9 frutos você recebe de presente quando você aceita Jesus. Então, se tiver algum deles que tiver aí, eu não tô tendo fé suficiente, eu não tô tendo muita paciência, né, com tudo isso que a gente está vivendo, eu não consigo amar o próximo o suficiente, amado, coloca isso diante do altar. Coloca isso diante da vontade do Senhor, pede para que o Espírito Santo te ajude, né, a praticar mais essas verdades na sua vida. Então, lá em Gálatas 6:1, fala o seguinte, né, que a liberdade cristã implica andar com as pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida na cruz. Então, Gálatas 6:1, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então aqui Paulo ele já começa a expandir que a nossa vida cristã, guiada pelo Espírito Santo, e essa liberdade não está só aqui mais no meu parâmetro pessoal, mas sim relacional com outras pessoas que estão ao meu redor, né? Então, que nós começamos a entender aqui, nós começamos a entender na realidade que o nosso irmão, as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que estão ao nosso redor são tão importantes, né? E nós temos como ouvir a voz do Senhor e sermos bênçãos na vida dela. É isso que Paulo começa a falar. Vocês se importam tanto, né, com a lei, com o cumprimento da lei, de fazer e cumprir a religiosidade, que vocês esquecem das pessoas que estão ao seu redor. Então, qual que é a nossa atitude? Exercer com sentimento e na prática a obra de restauração daqueles que têm caído. Então, nós não podemos ser acusadores dos nossos irmãos, aqueles que apontam o dedo. Nós precisamos ser aqueles que ajudam, mesmo muitas vezes sendo difícil, mesmo muitas vezes sem entender, né, a atitude do outro, nós precisamos ajudar os nossos irmãos. Então, a análise que Paulo faz aqui, né, que Paulo exorta os Gálatas para que tivessem essa atitude com os irmãos mais frágeis,
que estavam trocando a fé pelas obras, pelo legalismo. Então, amados, lembra? As obras, ela é um fruto natural, vai surgir de forma natural na nossa vida. Então, não precisa ser imposto, né, por nada. Eu não preciso fazer alguma coisa para conquistar alguma coisa de Deus. Então, Paulo está ensinando aqui que, na realidade, que não é pelas obras que nós somos salvos, mas é o quê? Por meio da fé. As obras são geradas de uma forma natural, né? E nem pelo legalismo que a gente está vendo aqui. Então, aqui tem algo para a gente pensar. Suporte dado a alguém em situação de fraqueza, vivendo a amargura da ofensa. Então, suporte dado a alguém em situação de fraqueza, vivendo a amargura da ofensa. Então, significa o quê? Que muitas vezes a pessoa está num momento de fraqueza, está passando por um momento de dificuldade. E eu acho interessante a Bíblia, que ela fala que existem os crentes, né, que são carnais, os crentes que são espirituais, e tem os crentes fracos. Então, nós precisamos ser misericordiosos com os crentes fracos também. Porque Paulo aqui, quando ele começa a falar sobre a palavra corrigir, né, usada pelo apóstolo, tem aquele sentido de restaurar. E se a gente não tiver cuidado, irmãos, a gente se perde mesmo em relação a isso. A gente se torna muitas vezes acusador dos nossos irmãos, dos seus defeitos, né? E Paulo está falando o seguinte, corrija, né? Mas essa correção é uma correção de restauração. E é corrigir para transformar a situação de alguém que estava precisando. Corrigir para motivar e não para desanimar. Por isso, viver isso é possível se for através do Espírito Santo, né? E principalmente do discipulado. O discipulado nos ajuda muito a viver essa verdade. Então, Gálatas 6:8 traz essa outra lição para nós, né? Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia, né, no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Lembra aquele velho ditado que a gente plantar, a gente vai colher? Na realidade, está aí. É um versículo bíblico. Então, tudo que a gente planta na nossa vida, né, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, não tem outra natureza. Não adianta você plantar banana e querer colher maçã. Então, a colheita nada mais é do que a multiplicação daquilo que foi semeado na vida, na sua vida ou na vida do seu próximo. Então, tudo aquilo que a gente faz para nós mesmos ou para as pessoas que estão ao nosso redor, um dia nós vamos colher, né? Então, semear na sua carne é plantar coisas que irão produzir carnalidade e o resultado é a corrupção. Semear através do Espírito é o Espírito que aponta para as coisas mais sublimes e duradouras que é a vida eterna. Então, às vezes, nós queremos viver tantas coisas desse mundo, né? Como vai falar esse próximo slide aqui. Liberdade cristã implica entendermos que a nossa glória é a cruz de Cristo. Às vezes a gente, amados, anseia tantas coisas nessa vida. Às vezes a gente quer conquistar tantas coisas que a gente acaba se distanciando da vontade de Deus. Mas longe, fala em Gálatas 6:14, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso é um alerta para nós. Paulo estava falando, eu poderia me gloriar de muitas coisas. E realmente, Paulo é aquela pessoa que a gente sabe que poderia se gloriar de muitas coisas. Quem era Paulo? Da onde Paulo veio? Que status que Paulo tinha? Mas ele fala, eu só quero me gloriar na cruz de Cristo. Que tipo de liberdade, então, a gente busca, né? Ou que a gente quer cultivar? Não pode ser a liberdade para promover a nossa glória. E aqui para a gente encerrar, né? A gente precisa entender, né, que a verdadeira liberdade é aprender a dizer não para as coisas que contrariam a sua liberdade em Cristo Jesus. A gente precisa aprender a desenvolver atitudes que promovam o reino de Deus com fé e honradez. Não negocie jamais a sua liberdade em Cristo Jesus por uma liberdade que seja enganosa, perniciosa e escravizante. Permita que o Espírito Santo reproduza em sua vida a vida de Jesus, na semeadura espiritual e na frutificação do bom Espírito. Amados, então, como eu disse, é uma lição ampla, é muita coisa para a gente ser abordada e nós temos basicamente 30 minutos. Eu vou passar um pouquinho, mas só para a gente estar encerrando. Lembre-se, a nossa carne, a nossa vida, ela precisa ser dominada todos os dias pelo Espírito Santo.
Por isso nós precisamos andar no Espírito. Por isso nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Por isso que nós precisamos viver na dependência do Espírito. E quando isso acontece, toda religiosidade, toda natureza pecaminosa, ela começa sendo transformada através do poder do Espírito Santo. E a nossa amplitude, né? Nossos olhos são abertos em relação aos nossos irmãos que estão ao nosso lado, as pessoas que precisam de Jesus. Então é isso que Paulo quer trazer nessa lição para nós hoje, né? Que nós possamos ter na nossa mente, no nosso coração, né? Não mudarmos só para nós mesmos, não vencermos essa vida simplesmente, mas que no nome de Jesus nós possamos viver para a honra e glória do Senhor, viver nos planos de Deus para as nossas vidas e que sejamos bênção na vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. No nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau.